Para chegarmos a entender o assunto proposto pelo professor de matemática, temos que passar por algumas etapas. E uma delas é entender o que é probabilidade. Bom, a palavra probabilidade deriva do latim provar ou testar. Informalmente, provável é uma das muitas utilizadas para eventos incertos ou conhecidos, sendo também construídas por algumas palavras como sorte, risco, azar, incerteza, duvidoso, dependendo do contexto. Tal como acontece com a teoria da mecânica, que atribui definições precisas a termos de uso diário, como trabalho e força. Também a teoria das probabilidades, tentar quantificar a noção de provável. Em essência, existe um conjunto de regras matemáticas para manipular a probabilidade listado no tópico formalização da probabilidade. Existem outras regras para quantificar a incerteza, como a teoria de Dempster e a lógica difusa, mas estas são, em essência, diferentes e incomparáveis com as leis da probabilidade, tal como são geralmente entendidas. No entanto, está em curso um debate sobre o que exatamente que as regras se aplicam a este tópico, chama-se interpretações de probabilidades. Bom, partimos agora por conceitos de probabilidade. A ideia geral da probabilidade é frequentemente dividida em dois conceitos relacionados: probabilidade de frequência ou probabilidade aleatória, que é a qual expressa uma série de eventos futuros cuja ocorrência é definida por alguns fenômenos físicos aleatórios. Este conceito pode ser dividido em fenômenos físicos que são previsíveis através de informação suficiente e fenômenos que são essencialmente imprevisíveis. Um exemplo para o primeiro tipo é uma roleta e um exemplo para o segundo tipo é um decaimento radioativo. E o outro é probabilidade epistemológica ou probabilidade bayesiana, que representa nossas incertezas sobre proposições quando não se tem conhecimento completo das circunstâncias causativas. Tais proposições podem ser sobre eventos passados ou futuros, mas não precisam ser. Alguns exemplos de probabilidade epistemológica não designam uma probabilidade a proposição de que a lei da física proposta seja verdadeira, a determinar o quão provável é que um suspeito cometeu um crime, baseados nas provas apresentadas. Isso é uma questão aberta se a probabilidade aleatória é redutível à probabilidade epistemológica, baseada em nossa inabilidade de predizer com precisão cada força que poderia afetar e rolar de um dado, ou de tais incertezas existem na natureza de própria realidade, particularmente em fenômenos quânticos, que, governados pelo princípio da incerteza de Heisenberg. Embora as mesmas regras da matemática se aplicam não importando qual interpretação seja escolhida. A escolha tem grandes implicações pelo modo em que a probabilidade é usada para modelar o mundo real. E daí vem os marcos históricos. O estudo científico da probabilidade é um desenvolvimento moderno. Os jogos de azar mostram que o interesse em quantificar as ideias da probabilidade tem existido por milênios, mas nas descrições matemáticas de uso nesses problemas só apareceram muito mais tarde. Cardano, no livro Liber de Ludo Allier, estudou as probabilidades associadas ao arremesso de dados, aquele dado que a gente brinca com a probabilidade de 1 a 6, concluindo que a distribuição de dois dados deve ser obtida por 36 pares ordenados de resultados e não apenas dos 21 pares não ordenados. A doutrina da probabilidade vem desde a correspondência entre Pierre
e Blasius. Christian Huygens deu o primeiro tratamento científico ao assunto. A arte da conjectura, de Jacob Bernoulli e a doutrina da probabilidade, de Abraham de Moivre, trataram o assunto como um ramo da matemática. A teoria dos erros pode ser originada do ópera Miscellane, de Roger Scott, mas um ensaio preparado por Thomas Simpson foi o primeiro a aplicar a teoria da discussão de erros de observações. A reimpressão desse ensaio estabelece os axiomas que erros positivos e negativos são igualmente prováveis e que há certos limites que se podem associar em que de um suposto a todos os erros vão cair. Erros contínuos são discutidos e uma curva de probabilidade é dada. Pierre, nasceu em 1774, fez a primeira tentativa de deduzir uma regra para a combinação de observações do primeiro da teoria da probabilidade. Ela apresentou a lei da probabilidade dos erros por uma curva, vamos chamar de y, que é igual a não existe x, sendo x qualquer erro e y a sua probabilidade. E estabeleceu três propriedades dessas curvas. Uma, ela é simétrica no eixo. Duas, ela é ao eixo. E é assintótico. A probabilidade do erro quando x pode ser infinito é 0. 3 é a área abaixo da curva da função. É 1, sendo certo de que um erro existe. Ele deduziu uma fórmula para o significado das três observações. Ele também deu uma fórmula para a lei da facilidade de erros, um termo devido a Lagrange, mas que levava a equação não gerenciais. Daniel introduziu o princípio do produto máximo das probabilidades nos sistemas de erros decorrentes. O método dos mínimos quadrados deve-se ao matemático alemão Johann Gauss. Descreveu o método aos 18 anos, que hoje é indispensável nas mais diversas pesquisas. Adrien, ele introduziu contribuições ao método em seu Névoles Métodes pour la determinação dos órbites dos cometas, ou seja, levou a equação não gerenciáveis. Daí, por ignorar o trabalho de Legendre, um escritor americano irlandês, Robert, é o primeiro a deduzir a lei da facilidade do erro, que o erro x da probabilidade elevado ao quadrado e x ao quadrado, c e h sendo constantes dependendo da precisão da observação. Ele deu duas provas, sendo a segunda essencialmente a mesma de John. Carl French deu a primeira prova que parece ser conhecida na Europa. Provas posteriores foram dadas por Laplace e Gauss. James Ranger, fórmula de Peters para R. O erro provável de uma observação simples é bem conhecido. No século XIX, os autores da teoria geral incluíram Laplace, Littrow, Adolf, Richard, Helmholtz, Hermann, Liege, Dijon e Carl. Augustus e George melhoraram na exibição da teoria. No lado geométrico, as contribuições na educação foram influentes. Formalização da probabilidade. Como outras teorias, a teoria da probabilidade é uma representação dos conceitos probabilísticos em termos formais. Isso é, em termos que podem ser considerados separadamente de seus significados. Esses termos formais são manipulados pelas regras da matemática e da lógica, e quaisquer resultados são então interpretados ou traduzidos de forma ao mínimo do problema. Houve pelo menos duas tentativas com sucesso de formalizar a probabilidade.
que foram a formulação de Kolmogorov e a de Cox. Na formulação de Kolmogorov, conjuntos são interpretados como eventos de probabilidade propriamente dita, como a medida de uma classe de conjuntos. Na de Cox, a probabilidade a proposições. Em ambos os casos, as leis da probabilidade são as mesmas, exceto por detalhes técnicos. Uma probabilidade é um número entre 0 e 1. A probabilidade de um evento ou proposição de seu complemento, se somados, valem até 1. E a probabilidade condicionada ou conjunta de dois eventos ou proposições é o produto da probabilidade de um deles e a probabilidade do segundo, condicionando na primeira. O leitor vai encontrar uma exposição de formulação de Kolmogorov no artigo sobre teoria das probabilidades e no artigo sobre teorema de Cox, a formulação de Cox, veja aqui abaixo. Representações e interpretações de valores de probabilidade. A probabilidade de um evento geralmente é representada com um número real, entre 0 e 1. Um evento impossível tem uma probabilidade de exatamente 0, de um evento certo de acontecer. Tem uma probabilidade de 1, mas a recíproca não é sempre verdadeira. Eventos de probabilidade de 0 não são sempre impossíveis, nem os de probabilidade de 1 aceitos. A distinção bastante sutil entre eventos certos e probabilidades 1 é tratada em maior detalhe no artigo sobre quase verdade. A maior parte da probabilidade que ocorre na prática entre os números 0 e 1, que indica a posição do evento do contínuo entre a probabilidade e a certeza, quanto mais próxima de 1 seja a probabilidade de um evento, mais provável é seu resultado que ocorra. Por exemplo, se dois eventos forem ditos igualmente prováveis, como por exemplo em um jogo de cara ou coroa, podemos exprimir a probabilidade de cada evento, cara ou coroa, com 1 em 2, ou de forma equivalente 50% ou 1 meio. Probabilidade também pode ser expressa como chance, que é chamada de odds. Chance é a razão entre a probabilidade de um evento e a probabilidade dos demais eventos. A chance de obtermos cara, o lançamento de uma moeda, é dada por 1 meio, que é igual a 1 sobre 1. Isso é expresso como a chance de 1 para 1 e é frequentemente escrito como 1 por 1. Assim, a chance de A para B para um certo evento é equivalente à probabilidade de A para A mais B. Por exemplo, a chance 1 por 1 é equivalente à probabilidade de 1 meio e 3 para 2 é equivalente à probabilidade de 3 para 5. Ainda fica a questão de a que exatamente pode ser atribuído uma probabilidade e como os números atribuídos pode ser usado, isto é, uma questão de interpretações de probabilidade. Há alguns que alegam que pode-se atribuir uma probabilidade a qualquer tipo de proposição lógica incerta. Esta é a interpretação bayesiana. Há outros que argumentam que a probabilidade só é aplicada apropriadamente à posição que relaciona-se com sequência de experimentos repetitivos ou da amostragem de uma população grande. Esta é a interpretação frequentista. Há ainda diversas outras interpretações que são variações de um ou de outro tipo. Que nessas distribuições da probabilidade é uma função que determina a probabilidade para eventos ou proposições. Para qualquer conjunto de eventos ou proposições, existem muitas maneiras de determinar probabilidades, de forma que a escolha de uma ou outra distribuição é equivalente a criar diferentes hipóteses sobre o evento ou proposições em questões. Há várias formas equivalentes de se especificar uma distribuição de probabilidade. Talvez a mais tão comum é especificar uma função de densidade da probabilidade. Daí, a probabilidade de um evento é determinar ou
proposição é obtida pela integração da função de densidade. A função de atribuição pode ser também especificada diretamente em uma dimensão em função de distribuição, é chamada de função de distribuição cumulativa. A distribuição de probabilidade também pode ser específica via momentos ou por funções características, ou por outras formas, como a eventualidade ou em pretextos. Uma distribuição é chamada de distribuição discreta, se for definida como um conjunto contável e discreto, tal como o subconjunto dos números inteiros, ou é chamada de distribuição contínua, se tiver uma função de distribuição contínua, tal como uma função polinomial ou exponencial. A maior parte das distribuições da importância prática são ou discretas ou contínuas, porém há exemplos de distribuições que não são de nenhum desses tipos. Dentre as distribuições discretas importantes, pode citar a distribuição uniforme discreta, a distribuição de Poisson e a distribuição binominal, a distribuição binominal negativa e a distribuição de Maxwell. Dentre as distribuições contínuas, tem a distribuição normal, gama, distribuição T de Students e distribuição exponencial. Que é isso? Na probabilidade da matemática, os axiomas da probabilidade formam a base para a teoria da probabilidade matemática. O cálculo de probabilidade pode ser frequentemente determinado pelo uso da análise combinatória ou pela aplicação direta dos axiomas. As aplicações da probabilidade vão muito além da estética, que é geralmente baseada na ideia de distribuição de probabilidade e teorema do limite central. Para dar um significado matemático, a probabilidade considera um jogo de cara ou coroa, como eu tinha falado antes. Intuitivamente, a probabilidade de dar cara, qualquer que seja a moeda, é obviamente 50, porque um lado é cara, o outro é coroa. Porém, esta afirmação pode só deixar a desejar quanto ao rigor matemático, certamente enquanto se pode esperar que, ao jogar essa moeda 10 vezes, teremos 5 caras e 5 coroas. Não há garantias que isso ocorrerá. É possível, por exemplo, conseguir 10 caras sucessivas e que estão no 50% significaria neste contexto. Bom, uma proposta é usar a lei dos grandes números. Neste caso, assumimos que é executível fazer qualquer número de arremessos da moeda com cada resultado, sendo independente, isto é, o resultado de cada jogada não é afetado pelas jogadas anteriores. Se executarmos n jogadas, ou seja, n de h, o número de vezes que a moeda deu cara, então pode-se considerar para qualquer n a razão n, h, que é a quantidade de vezes que jogou a moeda, para n. Ou seja, quando o n se torna cada vez maior, pode-se esperar que, em nosso exemplo, a razão chegará cada vez mais perto de 1/2. Isso nos permite definir a probabilidade de dar caras como um limite matemático com n tendo ao infinito, nessa sequência de quocientes. Na prática, obviamente não se pode arremessar uma moeda uma infinidade de vezes. Por isso, em geral, esta fórmula se aplica em melhor às situações nas quais já se tem fixado uma probabilidade a priori, que é um resultado particular. No nosso caso, nossa convicção é de que a moeda é uma moeda honesta. A lei dos grandes números diz que, dado o número de vezes jogada a moeda e qualquer número arbitrariamente pequeno, existe um número n tal que, para todo n, é maior que o n menor. Por quê? Porque, em outras palavras, ao dizer que a probabilidade de caras é 1/2, queremos dizer que se jogar essa moeda quantas vezes o bastante, eventualmente o número de caras em relação ao número total de jogadas torna-se arbitrariamente próximo de 1/2 e permanecerá ao menos tão próximo de 1/2 enquanto se continuar a arremessar a moeda. Ou seja, eu estou explicando aqui, se jogarmos 10 vezes a moeda, vamos ter 5 probabilidades de cair coroa, 5 probabilidades de cair cara, que simplificando vai dar 1/2 do mesmo jeito. O aspecto a priori proposta a probabilidade é algumas vezes problemática quando aplicando a situações de mundo real.
Por exemplo, na peça Rosencrantz, que estão os mortos, de Tom, uma personagem arremessa uma moeda em que sempre dá caras, umas centenas de vezes. Ela não pode decidir se isto é apenas um evento aleatório. Além do mais, é possível, porém improvável, que uma moeda honesta pudesse dar tal resultado, ou se a hipótese de que a moeda é honesta seja falsa. Nota sobre os cálculos de probabilidade, temos as dificuldades e isso se relaciona com determinado número de eventos possíveis. Contar a ocorrência de cada evento, contar o número total de eventos, e isso é o que é especialmente difícil, é chegar à conclusão, que tem algum significado, a partir da probabilidade calculada. Nisso, uma piada sobre probabilidade. O problema de Monte demonstra as armadilhas muito bem. Um efeito maior da teoria da probabilidade no cotidiano está na avaliação de risco e no comércio do mercado das matérias-primas. Governos geralmente aplicam métodos de probabilidade na regulação ambiental, onde é chamado de análise de caminho, e estão frequentemente medindo o bem-estar usando métodos que estão estocásticos por natureza e escolhendo projetos com os quais se comprometer baseado no seu efeito provável na população como um todo. Estatisticamente, de fato, não é correto dizer que estatísticas estejam envolvidas na modelagem em si, dado que normalmente estimativas de risco são únicas on-time e, portanto, necessitam de modelos mais fundamentais, como, por exemplo, para determinar a probabilidade de ocorrência de outro atentado terrorista, como o de 11 de setembro de Nova York. Uma lei de números pequenos tende a aplicar a todas essas situações e a percepção dos efeitos relacionados a tais situações, de que faz de medidas de probabilidade em questão política. Um bom exemplo é feito nos preços do petróleo da probabilidade percebida de qualquer conflito mais abrangente no Oriente Médio, o que contagia a economia como um todo. A estimativa é feita por um comerciante de commodities e de uma guerra mais ou menos provável leva a um aumento ou diminuição de preços, sinaliza a outros comerciantes pela opinião. Da mesma forma, as probabilidades não são estimadas de forma independente e necessariamente racional. A teoria de finança comportamental surgiu para descrever o efeito do tal pensamento em grupo na definição de preço, política, paz e conflitos. Uma aplicação importante da teoria das probabilidades no dia a dia é a questão da confiabilidade. No desenvolvimento de muitos produtos de consumo, tais como automóveis e eletrodomésticos, a teoria da confiabilidade é utilizada com o intuito de se reduzir a probabilidade de falha, que, por sua vez, está estritamente relacionada à garantia do produto. Outro, por exemplo, é a aplicação da teoria dos jogos, uma teoria rigorosamente baseada na teoria das probabilidades, a Guerra Fria e a doutrina da destruição mútua assegurada. Em suma, é razoável pensar que a descoberta do método rigoroso para estimar a combinar probabilidades tem tido um impacto profundo na sociedade moderna. Assim, pode ser de extrema importância para muitos cidadãos compreender como estimativas de chances de probabilidade são feitas e como elas contribuem para a reputação de decisões, especialmente em uma democracia. Tem vários tipos de probabilidade: probabilidade bayesiana, processo de Bernoulli, teorema de Cox, teoria da decisão, jogo de azar, teoria dos jogos, teoria de informações, lei das médias, lei dos números grandes, distribuição normal, campos aleatórios, variável aleatória, estatísticas, lista de tópicos estatísticos, processos estocásticos, processos de Fourier, teoremas de Bayes e publicações importantes sobre probabilidade. Até mais.